Olá, galera, tudo bem? Estamos aí para mais uma aula com o oitavo ano, dando continuidade à matéria do PET número 2. E desde o começo do ano, seja nas aulas presenciais, sejam nessas aulas remotas, a gente tem falado da história geral, história do mundo. E deixamos meio que o Brasil de lado, a gente não falou nada de Brasil até agora. E a partir dessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Brasil nos períodos que envolvem mais ou menos ali o século XVII até o século XVIII. O primeiro grupo de assuntos que eu gostaria de falar nesse período são acontecimentos que inspirados aqui no Brasil pelo Iluminismo, pela Revolução Francesa e pela independência americana. Por isso era necessário antes estudar tudo aquilo para agora a gente voltar a falar do nosso país. Então, o que a gente vai ver nessa aula vão ser dois blocos. Um são as revoltas nativistas realizadas aqui durante a colônia, e as outras são as revoltas emancipacionistas que ocorreram aqui no Brasil até o início do século XIX. Bom, tem até um exercício na apostila. Aliás, são dois exercícios que trazem tabelas para vocês preencherem. O Bet adora tabela para vocês preencherem. Então lá tem várias revoltas lá para vocês preencherem com província, o ano que ocorreu, as causas e o desfecho, além dos líderes dessas revoltas. Bom, o primeiro que eu gostaria de falar com vocês foi a revolta dos Beckmans, que ocorreu em 1684 na província do Grão-Pará. Por que essa revolta ocorre? O Pará, assim como a região norte como um todo do Brasil, ela nunca foi bem explorada economicamente, ela nunca teve atenção do governo central. Quando a capital era em Salvador, a principal atividade econômica era o açúcar. Nem se dava importância, então, para o norte do país. Quando o ouro é descoberto em Minas Gerais, muda-se a capital para o Rio de Janeiro, e é aí que o norte fica a ver navios mesmo. Porém, os mesmos impostos que são cobrados em Minas Gerais são cobrados no norte do país, com o mesmo rigor e com o mesmo peso. As mesmas restrições econômicas também existem para Minas Gerais, existem para o norte do país. E uma dessas restrições é o monopólio das companhias de comércio. No caso, a Companhia de Comércio do Grão-Pará, que comercializava todos os produtos produzidos naquela região e também traziam todos os produtos necessários para aquela região. Acontece que o preço pago pela Companhia de Comércio nos produtos produzidos no Pará era muito abaixo do que a população precisava. Enquanto todos os produtos trazidos pela companhia para serem consumidos eram produtos de baixa qualidade, porém com preço extremamente elevado. Como não era permitido que outras pessoas realizassem esse tipo de comércio, era um monopólio da companhia de comércio, as pessoas começaram a se revoltar quanto aos preços pagos e pelos preços cobrados pelos produtos da companhia então de comércio do Grão-Pará. Essa é a causa da revolta. Os líderes então vão ser dois irmãos, o Tomás Beckman e o Manuel Beckman. Todos eles, os dois vão se alternar na liderança do movimento e durante algum tempo eles chegam até a decretar a independência do Grão-Pará em relação a Portugal. Logicamente, eles não tiveram sucesso nessa empreitada, o movimento foi combatido de forma extremamente violenta pela coroa portuguesa. Bom, o segundo movimento que eu gostaria de trazer para vocês é a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas teria como início o ano de 1708 e aconteceu aqui em Minas Gerais. Por que ela aconteceu aqui em Minas Gerais?
o que se trata essa Guerra dos Emboabas? Vocês devem ter estudado no ano passado que os bandeirantes foram os que fizeram o processo da descoberta do interior do Brasil. Foram eles que saíram desbravando as matas atrás de índios para poder escravizá-los, mas também atrás de jazidas de metais preciosos. Pois bem, quando os paulistas descobrem Minas Gerais, eles pedem a coroa o exclusivismo para explorar essas áreas. Mas o que aconteceu foi que cada vez mais portugueses saíam de Portugal para virem explorar o ouro aqui no Brasil. E os paulistas chamavam então os portugueses de emboabas. Emboaba, na língua tupi, era uma ave de pernas finas e pretas. E como os portugueses eram os únicos que usavam botas nessa região, por isso o nome pegou para o lado deles. Paulistas e portugueses vão entrar em guerra então, para ver quem tinha o direito de explorar a região das Minas Gerais. O governo português teve que intervir nessa disputa e acabou desligando Minas Gerais da província de São Paulo e permitindo o livre acesso a todo mundo à região das Minas. Os paulistas não aceitaram muito bem isso não, mas de vez em comprar uma nova briga com Portugal, eles preferiram então explorar outras regiões do Brasil e acabaram achando ouro, tanto na região de Mato Grosso como na região de Goiás. Bom, o outro conflito aí é a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates ela vai acontecer em Pernambuco e vai ter início em 1710. O que foi essa Guerra dos Mascates? A Guerra dos Mascates ela vai ter como causa o enriquecimento da cidade de Recife. Até aquele momento, a capital da capitania era Olinda. E Olinda ela estava muito ligada à produção açucareira. Porém, com a crise do preço do açúcar, depois que os holandeses foram embora do Brasil, e a crescente importância do ouro para o Brasil, os comerciantes de Recife começaram a enriquecer muito mais do que a elite açucareira de Olinda. E por conta do destaque que Olinda estava ganhando até vistas do governo português, que Recife estava ganhando, desculpa, esse destaque para o governo português, os olindenses resolveram atacar Olinda e destruir Olinda. Logicamente, os comerciantes ricos de Recife pediram ajuda para o rei de Portugal, que foi atendida, e mandaram então uma tropa do governo para combater os revoltosos de Olinda. Com o tempo, Olinda foi perdendo cada vez mais prestígio e a capital então foi transferida de Olinda para Recife. A última revolta aí que a gente chama de revolta nativista foi a revolta de Filipe dos Santos. Ela também vai acontecer em Minas Gerais no ano de 720. A revolta de Filipe dos Santos vai ocorrer por conta da estratégia do governo em criar as casas de fundição. Eu não sei se vocês tiveram, acho que ano passado vocês tinham aula com a Miriam, mas eu não sei se a Miriam chegou a falar para vocês como era obtido ouro em Minas Gerais na época da exploração. A gente não achava pedras grandes de ouro, nem se formava aqueles tijolinhos bonitinhos que o Silvio Santos mostra na televisão. O ouro extraído aqui em Minas Gerais era um ouro praticamente em pó, grãos de areia, só que feitos de ouro. E por conta do controle que a coroa portuguesa tinha, ela, em um determinado ano, ela proibiu a circulação desse ouro em pó. Ou seja, nenhuma transação comercial poderia ser paga com ouro em pó. Todo o ouro recolhido deveria ser transformado em barras. Não é as barras bonitinhas que o Silvio Santos mostra na televisão, mas tabletinhos finos, parecendo uma chapinha de metal mesmo, da espessura mais ou menos desse cartão aqui,
só que de ouro. E todo ouro que era então transformado em barras deveria conter o selo da coroa portuguesa. Havia um imposto pago no Brasil inteiro que era chamado de quinto, que era a quinta parte de tudo que era produzido no Brasil. Ou seja, se uma pessoa conseguisse sair da terra 100 quilos de ouro, 20 quilos devem ser entregues para a coroa portuguesa. Muitas pessoas, usando do artifício do ouro em pó, mentiam. Falavam que, de vez de ter extraído 100, extraíam 80 e pagavam menos impostos por conta disso. Então, o que a coroa fez? Ao obrigar as pessoas a transformar todo o ouro em barras, ela já tirava o quinto ali na hora de transformar o ouro do indivíduo em barras. Por exemplo, se eu tirei 100 quilos de ouro e eu preciso desses 100 quilos para comercializar, para transformar em barras, eu levo na casa de fundição. Só que lá eles já tiravam uns 20% e me entregavam só 80 quilos de ouro em barras. Isso é o que seria natural de ser feito. Porém, alguns mineradores começaram a contestar essa prática do governo. Ou transformavam o ouro em barras e tiravam uma parte maior do ouro, ou entregavam um material que não tinha a mesma pureza, e por conta disso, os mineiros começaram a se revoltar contra as casas de fundição aqui em Minas Gerais. Os revoltosos chegaram a sequestrar o governador na cidade de Mariana, que naquela época era a capital de Minas Gerais, aliás, foi a primeira capital de Minas Gerais, e chegaram ali a impor uma série de medidas, fim de alguns impostos, fim das casas de fundição, entre outras coisas. Quando os revoltosos estavam voltando, vitoriosos para Ouro Preto, comemorando que eles tinham conseguido tudo, as tropas do governo de Minas Gerais atacaram os revoltosos, prenderam todo mundo, e vários foram condenados à morte, inclusive o Felipe dos Santos. Por que essas revoltas têm esse nome de revoltas nativistas? Nós, historiadores, estamos cada vez mais propensos a visualizar que essas revoltas são as primeiras que identificam um sentimento de nação, ou o que a gente chama de proto-nacionalismo. Ou seja, já nascia aí algumas aspirações que eram locais. Elas não têm a ver com Portugal, elas têm a ver com um contexto local, que dizia a respeito aqui. Não que esses revoltosos todos quisessem se separar de Portugal. Eu falei só lá dos Beckmans que eles declaram a independência. As outras regiões não chegaram a declarar a independência. Elas só são contra determinadas políticas do governo. Então, é um sentimento ali de valorização do local. Por isso, a gente chama elas de revoltas nativistas. Elas têm um teor nacional, já, uma preocupação nacional. Não é só interesses portugueses, é interesse dos brasileiros. Mas o segundo bloco das revoltas aí, são duas que eu gostaria de falar, essa sim tem caráter que a gente chama de emancipacionista, ou seja, que queriam exclusivamente a independência do Brasil. Do Brasil não, pelo menos da região ali que elas estavam localizadas. A primeira delas também vai ocorrer aqui em Minas Gerais, vai ser a Inconfidência Mineira. Ela vai ocorrer por volta do ano de 1790, 1700, essa década, 1790. Ela vai ter forte inspiração na Revolução Francesa, mas mais ainda na independência dos Estados Unidos. Qual que vai ser a causa para a Inconfidência Mineira ter ocorrido? Com o tempo, a mineração ela vai começando a enfraquecer com o passar do tempo em Minas Gerais. Ano após ano, a produção de ouro vai diminuindo aqui na província.
E Portugal, por outro lado, já estava crescendo seus gastos cada vez mais. Então era necessário arrecadar mais dinheiro. Então Portugal criou um novo imposto que era a derrama. A colônia tinha que gerar anualmente cerca de 200 quilos de ouro. Se, por acaso, a colônia não chegasse a esse patamar, o governo poderia complementar os 200 quilos de ouro com bens das pessoas, ou seja, escravos, casas, joias, animais, enfim. O governo simplesmente podia invadir a casa das pessoas e tirar bens pertencentes a essas pessoas. A derrama era um processo totalmente invasivo, e isso foi ali acumulando o ódio das pessoas, principalmente dos mineradores. Mas a Inconfidência Mineira, ela não girou só em torno dos ricos. Algumas pessoas não tão bem assim de vida também compunham o movimento, como o clero, pessoas ligadas à igreja, e pessoas que eram liberais profissionais, autônomos, soldados de baixo patente, como, por exemplo, o grande herói da Inconfidência Mineira, que é o Tiradentes, que é o alferes José Joaquim da Silva Xavier. Ele era uma pessoa assim comum na sociedade, não era rico nem nada. Haviam pessoas que eram muito ricas nesse processo da Inconfidência Mineira. E o que os revoltosos queriam? Os revoltosos queriam estabelecer a independência da região de Minas Gerais, transferir a capital para a cidade de São João del Rei, instalar uma universidade pública aqui em Minas Gerais e montarem uma constituição com caráter iluminista e republicano aos moldes da Constituição norte-americana. Apesar de todo esse caráter liberal que tinha esse movimento de colocar fim na monarquia, estabelecer direitos liberais, uma constituição, uma coisa era extremamente retrógrada no pensamento dos Inconfidentes, que era a manutenção da escravidão. Isso porque, como eu disse, uma grande parcela desses Inconfidentes, dos revoltosos, era rica. E eles não queriam abrir mão, então, de seus escravos. Era o ganha-pão deles, ter os escravos. Então, isso é uma coisa extremamente retrógrada no movimento. A Inconfidência Mineira, ela estava marcada para ocorrer na próxima cobrança de impostos da derrama. E ela só não ocorreu porque o movimento foi denunciado antes. Um traidor, Joaquim Silvério, dedurou o movimento para o governador, e o governador, então, foi atrás dos revoltosos antes mesmo da derrama ocorrer. Todos os envolvidos foram presos, porém, as penas foram as mais variadas possíveis. Quanto mais rico a pessoa era, menor o sofrimento que ela teve. Por exemplo, Cláudio Manuel da Costa, que era filho de uma rica família em Mariana, a pena dele foi o desterro para a África, ou seja, ele foi mandado para a África para viver lá. Isso não é uma pena tão pesada assim, já que a família continua com todos os bens intactos e tudo mais. Outros só ficaram presos algum tempo. A única pessoa que foi realmente morta, que virou mártir da Inconfidência Mineira, foi o Tiradentes, porque ele era o mais pobre de todos ali, era gaiato. A gente não está em sala, então não tem como trabalhar bem com vocês essa proposta de ver o Tiradentes. Mas o Tiradentes que a gente conhece, esse herói nacional, ele não era um herói até 1889, com o advento da República. Só lá que vão mudar a ideia que o Tiradentes tornou-se alguma coisa importante e tudo mais. Então, se eu não conseguir falar esse ano, no começo do ano que vem, eu falo isso com vocês sobre a figura do Tiradentes, por que existe, por que ele é a única pessoa no país que tem um feriado para ele, que é o 21 de abril, que é a data de morte do Tiradentes.
Tudo isso é construído, tudo isso foi obrigado para a gente, tá? O Tiradentes não tem essa relevância toda que os republicanos deram para ele, ok? Bom, o segundo movimento aí que ocorreu praticamente na mesma época, só que em 1798, foi a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana acontece na Bahia, acontece por conta da pobreza da região, uma vez que a região começa a ficar sem investimentos do governo central, por conta da crise do açúcar, né? A região já não ganha mais dinheiro como antes, e porque todo o recurso bom da cidade de Salvador foi levado para o Rio de Janeiro, inclusive as pessoas que trabalhavam para o governo e que movimentavam boa parte do comércio na cidade de Salvador. Isso empobreceu muito a cidade. E, com o passar do tempo, a cidade viu que a falta de investimentos do governo central afetava a cidade, já que os impostos pagos na região sudeste eram os mesmos pagos que na Bahia. Então, um grupo da loja maçônica se inspirou ali para organizar um movimento revolucionário de libertação que queria ali acabar com a miséria da região a partir de ideias liberais. Ao contrário da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana ela é ainda mais popular, porque dentro do grupo das pessoas envolvidas estavam escravos e ex-escravos. Então, o debate em torno de como acabar com a escravidão existia, pelo menos, na Conjuração Baiana, enquanto na Inconfidência Mineira ele não passava nem perto. Bom, o movimento ele também vai ter um traidor que vai dedurar o movimento e vai favorecer, então, com que o governador da Bahia desse fim ao movimento. Então, esses são os dois movimentos que a gente chama de movimentos emancipacionistas. São aqueles que queriam libertar aquela região do controle de Portugal e que iriam declarar, então, assim, a independência. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer coisa é só mandar as dúvidas lá pelo grupo. Os exercícios eu estou corrigindo. Se eu não mandar até terça-feira todos os exercícios já corrigidos, eu termino de mandar na quarta-feira. Eu acumulei trabalho da outra escola junto, então eu estou corrigindo os exercícios, montando esses materiais, estudando o PET, então estava meio enrolado esses últimos dias para mim. Mas até quarta-feira eu já devo mandar tudo. Qualquer dúvida é só mandar lá no grupo. Espero que vocês estejam bem, então. Vou me despedindo de vocês. Até o próximo vídeo.